Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Vamos já continuar das nossas aulas com essa nova metodologia à distância. Dando continuidade ao nosso conteúdo, falando agora sobre embriologia. Nós já finalizamos a citologia, que é a parte mais básica, já compreendemos as células, suas funções, função de membrana, função de organela, e também já terminamos de falar sobre núcleo e as divisões celulares. Então nós já entendemos o que é um cromossomo, o que é cromatina, diferença de mitose e meiose e como isso pode repercutir na atividade celular. Dando continuidade a essa ideia, a essa história, nós desembarcamos agora em embriologia. Entender a embriologia necessita de forma básica compreender uma célula e suas funções. Então por isso nós iniciamos o semestre falando sobre célula. O que é embriologia, na verdade? Passando para o slide, nós vamos falar um pouco sobre gametogênese e também sobre o que é embriologia. Então, de forma muito simplista, embriologia é a ciência responsável pelo estudo da origem e desenvolvimento do ser humano. E nós vamos entender esse período embrionário como aquele que vai da fertilização até a 8ª semana de gestação, e a partir disso nós vamos chamar de período fetal, que vai perdurar até o nascimento. Falando sobre como isso acontece, é importantíssimo falar sobre o que são os gametas. A gente já falou um pouquinho sobre célula somática e célula germinativa. Então, a mesma ideia, célula germinativa é a mesma coisa que gameta. Então, de forma muito clara, o gameta masculino é o espermatozoide, enquanto o gameta feminino são os óvulos. Como é que ele acontece de forma estrutural e biológica? A gametogênese é o processo responsável pela formação dessas células específicas para a reprodução. Desde a fase embrionária, a gente já começa a ter o desenho tanto dos órgãos sexuais quanto dos gametas que irão vir deles. Então, desde a 4ª semana de gestação, surgem as células germinativas. Então, é um ponto muito crucial, porque é quando os cromossomos sexuais do cariótipo todo, o cromossomo XY, ele começa a ter a sua função mais ativada. Então é daí que a gente consegue diferenciar quando aquele zigoto vai se tornar do gênero feminino ou masculino, a partir da 4ª semana. Já na 6ª semana, essas células elas vão migrar para a região de desenvolvimento de gônadas. Os óvulos vão migrar para a sua fenda e vão formar útero e afins, enquanto se o cromossomo mais expresso ou o presente for o Y, ele vai descer e vai virar os testículos, certo? Neste momento, há uma diferenciação entre testículos e ovários a partir da 6ª semana. Vale salientar que os cromossomos sexuais são bastante importantes para isso, e somado a eles, a expressão direta dos hormônios característicos de cada gênero. Falando agora especificamente de espermogênese, que é a gênese, a criação de espermatozoides. Ele tem início na puberdade, então a partir dos 13, 14 anos, geralmente era essa idade, agora um pouco mais cedo. Ela acontece necessariamente pela estimulação do hormônio do FSH, que é o hormônio folículo estimulante. A célula primordial é a espermatogônia, então a célula base, a primeira célula que é estimulada é a espermatogônia, e elas ficam dispostas ao longo dos túbulos seminíferos. Na figura desse slide, ao lado, tem um corte histológico da estrutura do testículo. Então, dentro dessa parte mais central e novelada, nós temos os canais dos túbulos seminíferos. E é daí que começam a surgir as células, os espermatozoides. E eles vão migrando para epitídimo e, quando são necessários, eles são colocados para fora pelos canais deferentes. Dando continuidade, seguindo, aqui nós temos um pouco das memórias da última aula, falando sobre mitose e meiose. Vale sempre lembrar que uma célula específica para reprodução, elas têm a metade da carga genética, que é extremamente importante, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, sempre a primeira célula vai começar com a carga completa, mas como ela sofre 2 mitoses seguidas, configurando uma meiose, então ela perde a metade da carga genética a partir da meiose 2. E aqui também ao lado está mostrando o desenvolvimento da célula primordial, que é a espermatogônia, se transformando ao longo do tempo das divisões e do amadurecimento celular em um espermatozoide. Já na ovogênese, que aí é a gênese da criação dos óvulos, que acontece nos ovários, ao contrário da produção das células espermatozoides, os óvulos já têm uma pré-produção.
tá? Então, ao contrário dos homens que começam a produzir na puberdade, as mulheres já nascem com estimativa média de óvulos a serem maturados durante a sua vida. A ovogônia, que desenvolve-se até o ovócito primário, onde se para a fase, ainda na fase embrionária. Então, estima-se que ao nascer, uma mulher tenha aproximadamente 200 mil a 2 milhões de ovogônias e ovócitos primários. E a cada ciclo menstrual, nós temos a maturação de pelo menos um deles, certo? E na puberdade, os hormônios estimulam a renovação da ovogênese. Então, ainda em fase embrionária, os óvulos começam e desenvolvem as ovogônias e os ovócitos primários. Ao nascer e com a baixa dos hormônios, porque ainda não é importante começar a maturar eles, se estaciona, mas sabe-se que tem esse estoque entre 200 mil a 2 milhões, até vai depender muito de gênero, lugar onde nasceu e tudo mais. E na puberdade nós reiniciamos o ciclo de maturação dessas células. A cada mês, um ovário alternadamente vai gerar um novo ovócito, certo? E daí acontece a menstruação e tudo mais. Aí no próximo slide é novamente reiterando o processo de mitose e meiose, e como uma ovogônia pode gerar 4 ovócitos. Então, falando só um pouco mais, dando mais ênfase ao óvulo, é uma das maiores células que existe. Não precisa de um grande microscópio para vê-lo, ele é bem evidente. É uma célula totipotente. O que é que isso significa? É uma célula que, a partir do estímulo, pode se diferenciar em algumas outras. E o seu citoplasma, ele acontece por estímulos químicos que geram o embrião. Esse embrião só vai ser formado ao encontro do espermatozoide e a junção dos núcleos. Falando um pouco sobre fecundação, nada mais é do que o processo de formação do embrião, onde o zigoto nada mais é do que o óvulo mais espermatozoide, e ele ocorre nas tubas uterinas. É bem importante saber disso, porque alguns tipos de gestação acontecem aí. Então, por alguma deficiência de migração desse zigoto para o útero, ele nida, se fixa nas tubas, nós temos uma coisa chamada gravidez ectópica. Sobre clivagem, a clivagem é um processo de divisão exponencial, ou seja, 1 que gera 2, que gera 4 e por aí vai, exponencialmente. A mitose é um processo que sempre gera células idênticas, que não se diferencia neste primeiro momento em nenhuma direção. E aqui nós temos um exemplo de como acontece. Então, é um óvulo com um zigoto e começam as clivagens. Vale muito lembrar a fase de mórula e blastocisto, porque é nesses dois que o óvulo não está mais em trompa e sim já está em útero. E é o blastocisto que se fixa no útero e daí começa a desenvolver o embrião, tá certo? Falando ainda sobre implantação, o trofloblasto, que já é a próxima fase pós-blastocisto, ele se fixa na placenta, e então essa junção de placenta mais trofloblasto nós vamos chamar de embrioblasto, ou um embrião. Então ele vai começar a gerar os folhetos embrionários que vão dar origem ao embrião, tá? Isso acontece entre o sexto e oitavo dia após a fertilização, e o blastocisto irá se aderir à mucosa uterina, ocasionando a implantação em si. Esse processo de fixação do trofloblasto à mucosa uterina, a gente vai chamar sempre de nidação, tá? E falando do próximo passo, que é depois de nidado, de fixo na mucosa uterina, vai acontecer uma coisa chamada de glastulação, que nada mais é do que a formação dos folhetos embrionários, tá? Ou folhetos germinativos. Esses folhetos eles vão trazer movimentação celular, especialização celular, e nós vamos ter 3 principais, que é a mesoderme, endoderme e ectoderme. Dessas três estruturas, nós vamos começar a desenvolver órgãos e sistemas, certo? Que a gente vai chamar de organogênese. E uma das principais e primeiras formações de sistemas é o sistema nervoso, que a gente vai chamar de neurulação. Então, só para deixar um pouco mais claro e aqui um pouquinho mais organizado, a endoderme vai se formar e se especializar. Fígado, pâncreas, sistema respiratório, sistema de revestimento. Já da ectoderme, epiderme, sistema nervoso. E da mesoderme vão se formar os músculos, os ossos. Os folhetos embrionários eles vão começar a destrinchar em órgãos específicos, em sistemas específicos. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo abordado, essa parte mais introdutória. Sobre a atividade vai estar disponível muito em breve. E
Qualquer coisa, entre em contato com o grupo, que vamos estar sempre presentes por lá. Até a próxima!